Meus amigos, bom dia. Bom dia. Eu sei que é domingo de manhã, estamos todos cansados, mas tem muita gente aqui. Eu tenho a impressão que o bom dia foi tão fraco que só responderam os desencarnados. Mas eu queria escutar os encarnados que estão acordados, né? Já. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Muito bom dia a todos. Dizer da nossa imensa alegria de poder estar aqui com vocês. Agradecer a acolhida, o carinho ao nosso querido Hamilton, Simone, Viraci e tantos amigos aqui que conhecemos em Tampa. Agradecer o carinho da Denise também, que nos honra a sua presença. Está reunindo as duas casas espíritas nessa palestra. É um motivo que nos dá muita gratificação. Fico feliz de poder estar aqui nos Estados Unidos e ter mais uma oportunidade. Nós que nos equivocamos tanto no passado, que imploramos a oportunidade de falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O tema de hoje, nós iremos falar sobre depressão, mediunidade e síndrome do pânico. Esta é uma palestra que compõe um seminário de 7 palestras diferentes. A primeira, depressão, causas, consequências e a terapia do amor, onde apresentamos Jesus como o maior psicoterapeuta de toda a história. O seu Evangelho, dizem muitos estudiosos da psiquiatria, da psicologia moderna, é um verdadeiro tratado de psicoterapia. A segunda palestra, depressão e auto-perdão. Felicidade sem culpa, porque alguns casos de depressão, era o meu caso, são agravados por sentimento de culpa inconscientes. E por isso, Adenauer Novaes, psicólogo espírita da Bahia, diz que pessoas que servem muito, que são muito solistas, que não sabem dizer não, que querem agradar muito aos outros, elas podem estar sofrendo de sentimento de culpa, muitas vezes inconscientes, era o meu caso. A terceira palestra, depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. E a gente vai ter um largo estudo, e aqui vocês, certamente na Casa Espírita, já têm uma boa noção sobre o tema. A quarta palestra, depressão, materialismo e desapego. A depressão financeira, que é talvez a mais comum nos dias de hoje. E a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. Que a melhor ação é justamente a hora da ação. E o nosso orientador, através da inspiração, ele nos diz que o melhor passe que existe é o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário do Cristo. Ocupemos a nossa mente no bem, porque mente vazia, oficina do mal. A quinta palestra, depressão, autoconhecimento e iluminação interior. Nós descobrimos quais os talentos que o Pai nos confiou e que talvez estejamos soterrando, tentando atender a nossa família, a projeção de nossos pais, tentando agradar a sociedade, agradar aos outros e esquecendo os sonhos que acalentávamos na nossa infância, o nosso objetivo de vida, a nossa missão, o planejamento da nossa encarnação no mundo espiritual, as provas e oportunidades que possamos ter planejado, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos. A sexta palestra, a palestra de hoje, depressão, mediunidade e síndrome do pânico. E a sétima palestra, depressão, suicídio, tratamentos diversos e a alegria de viver. Então, são 7 palestras, é um seminário de várias horas. Hoje nós falaremos apenas 20 minutos sobre as causas, uma pequena introdução sobre a depressão, por que ela existe, e vamos depois entrar somente na questão da mediunidade. Os demais temas estão à disposição dos senhores em CDs, DVDs, em MP3 e também no nosso site www.nazarenofeitosa.com.br. Então, na verdade, a depressão, antes de iniciar, porém, vamos rogar a Jesus. Ele que foi o maior médium de toda a história. Ele que é o amigo incondicional, incomparável de nossas vidas, de nossas almas, para que Ele nos abençoe,
para que Ele nos ilumine, para que Ele nos dê força e coragem para seguir o seu exemplo de luz. A depressão, meus amigos, não é moderna, ela sempre existiu. Ela apenas tinha outros nomes. Na antiguidade era conhecida como melancolia, ou desconhecida. Vamos ver Jó, na narrativa bíblica, fazendo um quadro tipicamente melancólico. O rei Saul, do mesmo modo, nas noites de muitas tristezas, socorrendo-se de Davi, que cantava para alegrá-lo. Arjuna, conversando com o mestre Krishna no Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo, também faz um episódio tipicamente depressivo. Vamos ver os biógrafos da atualidade defendendo, por exemplo, que Michelangelo, o maior gênio da pintura e da escultura, era depressivo. Vincent van Gogh. Vamos ver Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, depressivo do tipo bipolar, aquele que oscila entre as fases de mania, de euforia, de muita energia, de inconsequência muitas vezes, de gastos desnecessários ou de irritabilidade, e as fases de tristeza profunda, de prostração, mas mesmo assim dando uma grande contribuição para a humanidade. Queremos dizer aqui que mesmo depressivos, estamos em tratamento e poderemos ajudar muito sim o nosso semelhante. Assim foi com todos esses gênios. Vamos ver Aristóteles dizendo que costumeiramente Sócrates e Platão recolhiam-se em profunda melancolia. Vamos ver Sócrates dialogando com seu daimon ou daimone, a palavra grega que significava gênio, espírito protetor, anjo da guarda, que depois foi corrompida para a palavra demônio, como nós a conhecemos hoje. Mas Sócrates tinha uma faculdade mediúnica muito aflorada e tinha o diálogo com seu mentor de maneira muito explícita. Vamos ver, portanto, em toda a história, grandes gênios, Leon Tolstói, com QI de 190, depressivo, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, muitos outros, Alberto Santos Dumont. Aliás, a depressão sempre existiu com vários nomes. Antigamente chamávamos a depressão de romantismo. Eu sempre fui muito romântico. Achava que era uma faculdade que interessava as mulheres, mas na verdade era a depressão. E os poetas românticos, diz Lamartine Palhano Jr., não eram só românticos não, eram depressivos também. Naquela época, como nós não tínhamos ainda o antibiótico, a penicilina, muitos deles sucumbiram porque a depressão abala o nosso sistema imunológico e a tuberculose costumava ser fatal para os depressivos. E perdemos Castro Alves com 20 e poucos anos de idade. Muitos gênios da humanidade. Vamos ver a depressão como sinônimo de luto também. Antigamente nós ficávamos em luto, hoje a gente diz que está em depressão, porque perdeu o ente querido. Então já estamos até banalizando o nome da depressão, confundindo ela com outras coisas. Então é muito bom e muito interessante ter esse cuidado. O médico, antes de prescrever o medicamento, ou então, simultaneamente, deve verificar se há outras causas para aquele quadro de sintomas. Porque há doenças que se assemelham com depressão e não são depressão. A anemia profunda, falta de ferro, produz sintomas de moleza, de apatia. A hipovitaminose B12, a falta da cianocobalamina, também deixa a gente meio molinho. A questão dos hormônios T3 e T4 da tireoide. Também, quando estão desbalanceados, gera um quadro que abala muito o nosso humor. Verminoses, doenças profundas, doenças graves, geram depressão, além das consequências externas, as chamadas depressões reativas, ou a depressão exógena, que tem um agente externo. Então é importante a psicoterapia para ressignificar aqueles problemas, aquelas dificuldades, as causas sociais, as causas psicológicas, porque a depressão vai ter uma série de causas diferentes. Se nós temos as causas orgânicas, a falta de atividade física, por exemplo, o nosso corpo necessita de exercitar-se, foi forjado em milhares, milhões de anos de atividade física, e nós não fazemos mais. Quando nos exercitamos, promovemos a produção de endorfinas que geram bem-estar, alegria. Então, quando formos a uma festa, em vez de usar os alcoólicos, amigo Igor, vamos dançar. Vamos fazer atividade física porque produz endorfinas, gerando euforia, alegria, energia. A gente vai vencer a timidez sem precisar da bebida, somente com as endorfinas. Depois de meia hora de dança,
vocês vão conferir o que eu estou dizendo. Então, ter atividade física, o futebol, a caminhada, o yoga, o tai chi chuan, o aikido, qualquer prática, de preferência prazerosa, rotineira, aumenta a nossa disposição em até 25%. Em vez de ficar cansado, a gente vai ficar mais disposto. O problema é que a gente vai para a academia e quer virar o Rambo do dia para a noite, né? E fica com estafa, com fadiga. Então, equilíbrio, Allan Kardec, o bom senso encarnado. Cuidar do corpo e do espírito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver, portanto, as causas orgânicas também. Os depressivos, nos diz o nosso orientador espiritual, temos um organismo físico diferente. O nosso perispírito talvez tenha ativado no nosso genes aquela informação para desenvolvermos a doença, porque a doença do corpo é o prenúncio da cura para o espírito. André Luiz nos diz que a doença funciona como um dreno energético que vai nos purificar o espírito, eliminando muitas imperfeições e dificuldades. Que a encarnação no corpo material funciona como um carvão, uma esponja, um filtro que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo. Então a doença, em verdade, é o mal, mas Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a doença que vemos como depressão é o remédio amargo, sim, é a cirurgia grave, mas que vem em nosso favor e em nosso benefício. Vem nos fazer despertar. Eu fui ateu durante 12 anos, precisei da amiga dor, da amiga depressão, para ter meus olhos abertos novamente, para me curar um pouco do orgulho, da cegueira espiritual, da insensatez, do apego exacerbado, para que tivesse os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus nos fala. Então a doença vem para o nosso bem. Muitas vezes a depressão vem como uma rédea curta para mim, eu percebo, para me frear um pouco do orgulho, da vaidade intelectual, da presunção, da arrogância. Vem para nos ajudar. O Espírito Emmanuel diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. Então as doenças, as limitações físicas ou mentais vêm em nosso benefício, em nosso socorro. E às vezes a encarnação curta, de pequena duração, vem para favorecer a recuperação do nosso espírito. Pessoas que nos suicidamos, por exemplo, em outras vidas, podem vir com deficiências. Não é porque Deus castiga, porque Deus é injusto. Se eu furar o meu olho nesta vida, se eu cortar o meu braço, ninguém vai dizer que Deus é injusto. E se eu fiz isso na vida passada, me atirando do precipício, lesando os centros da fala e nasço surdo, se eu me dou um tiro na cabeça, lesando o centro da visão e nasço cego, não é Deus que me castigou, apenas estamos reencarnando com a sequela que ficou no nosso perispírito ou corpo espiritual, que nos fala Paulo nas suas epístolas. Então, o mal que existe é somente consequência da nossa própria sementeira. Não é Deus quem nos castiga. Divaldo, no seminário, estudando a depressão, nos diz que como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade. Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. E a encarnação transitória, muitas vezes em pouco tempo, uma deficiência mental, física, 20, 25 anos, somente o tempo necessário para recuperar o espírito e ele retornar à verdadeira pátria completamente refeito. Então vamos ver a depressão sim como mal, mas como um bem, nos obrigando a parar, nos diz a orientação espiritual, que a depressão vem como um meio de frear-nos, que estamos sempre correndo atrás de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de cuidar da vida moderna, tão atribulada, e ela nos vai obrigar a parar de dizer: vem cá, meu filho, vamos fazer a grande jornada do mergulho íntimo, do autoconhecimento da questão 909 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Então é muito importante o autoconhecimento, a depressão vai nos obrigar a fazer isso. E vai nos fazer despertar. E fez isso com vários gênios da humanidade.
vamos ver Francisco de Assis. O amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Antes de iniciar o seu apostolado, vai para a guerra contra a Perúngia, sua cidade vizinha. É preso, adoece e perde muito peso. Sua família consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta a Assis. Seus biógrafos registram que ele passou um ano acamado, doente. Como era século XII, ninguém sabia o que era exatamente o que estava se passando. Séculos XII, século XIII. De 1182 a 1226, Francisco viveu. Mas Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre a vida desse homem, nos diz que ele passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele não veio à Terra somente para estar com os amigos, para a glória, para a fama do mundo, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E viveu o seu evangelho como ninguém jamais viveu antes, deixando 200 mil seguidores, nos diz o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Revolucionando a sua época. Então a depressão veio para nos fazer despertar. Joana de Ângeles diz a Divaldo, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol, aos primeiros raios luminíferos do nosso astro-rei. As flores desabrochem exalando seu perfume, mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Talvez nós sejamos essas pedras, que precisamos da dinamite do sofrimento para despertar para o amor, que esta sim é a nossa principal missão aqui na Terra. Nos auto-aperfeiçoar, contribuindo para a harmonia das leis do universo, a harmonia das leis de Deus do universo, nos diz Allan Kardec, e como já somos muito evoluídos intelectualmente, precisamos evoluir moralmente, porque o coração ainda está atrofiado. Precisamos aqui aprender a amar. Então a depressão vem em nosso socorro e nosso benefício. Se nós descobrirmos o que ela está tentando nos ensinar, vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. E vamos poder sim ajudar muita gente, mesmo românticos. Vamos ver Ludwig van Beethoven, que foi acometido pela surdez depois de adulto. Na sexta sinfonia pastoral, Beethoven já não conseguia escutar sequer os sinos da igreja, mas mesmo surdo, mesmo depressivo, continua trabalhando e nos deixa a nona sinfonia. Ó de alegria! A composição mais extraordinária de toda a história, completamente surdo e depressivo. Beethoven nos deixa um grande legado de amor. Então poderemos sim, mesmo românticos, mesmo depressivos, mas podemos ajudar a nossa humanidade. Nazareno, o que é depressão? É tristeza? Não, tristeza todos temos e é natural. No retorno ao mundo espiritual de um ente querido, o luto, o relacionamento afetivo que se rompe, a perda de um emprego, uma crise familiar, todas essas causas vão gerar tristeza e isso é perfeitamente natural, saudável até. Nós só podemos falar de depressão quando é aquela tristeza muito profunda, quando a pessoa não consegue libertar-se por si mesma ou quando ela não tem causas externas aparentes. E aí vamos encontrar outras causas. Então teremos as causas orgânicas, a necessidade da medicação, o tratamento médico é fundamental. O tratamento espiritual não dispensa a medicação, porque estamos tratando do perispírito e do espírito e não do corpo. O corpo vai ser consequentemente influenciado, mas estamos encarnados e Deus permite a inspiração dos homens de gênio, dos homens de ciência, para que eles nos tragam os medicamentos. A anestesia que nos livre de dores tão graves no momento das cirurgias. Então os medicamentos hoje são muito modernos, praticamente não têm efeitos colaterais, os antidepressivos não geram dependência, e aí nós vamos ter muito auxílio da medicação. Vai ajudar até no problema espiritual, porque na hora que a gente muda o nosso estado de humor, nós mudamos a nossa sintonia, nós nos desconectamos pela lei de afinidade daquelas entidades que estão tentando nos influenciar, que estão pensando, porque há depressão até no mundo espiritual, estão agravando o nosso quadro, estão tentando se vingar de nós, induzindo-nos ao suicídio. Então na hora que nós melhoramos um pouquinho o estado vibratório, vamos
nos conectar com entidades mais felizes, dando o primeiro passo na recuperação. Então, assim como o diabético tem que tomar a insulina, assim como o hipertenso tem que tomar o remédio para a pressão alta, o depressivo deve sim utilizar a medicação. Nazareno, vou tomar pelo resto da vida? Não tem problema. Ah, não, mas eu sou espírita, que conversa é essa que eu vou tomar remédio? E os nossos obsessores vão adorar. E Allan Kardec interroga no Livro dos Médiuns, no item 228, qual das imperfeições humanas os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade? E as entidades venerandas respondem: entre as muitas imperfeições morais, a que os espíritos menos felizes se aproveitam com mais frequência é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite. Então eles vão inflar o nosso orgulho, nós vamos deixar o remédio de lado e vamos ficar mais apáticos, mais tristes, promovendo a obsessão espiritual e impedindo o trabalho no bem. Então eu tomei remédio psiquiátrico durante 11 anos. Me ajudou muito. Fiz o tratamento espiritual, me tornei espírito, fiz o tratamento espiritual, a desobsessão, a reforma íntima, estudo do evangelho, passes, água magnetizada, estudo em grupos do evangelho, uma prática, uma atividade a mais para a casa espírita, que já existe em vários estados, chamada de terapia do evangelho, evangelioterapia, apoio à reforma íntima, tratamento espiritual, atendimento espiritual em alguns casos também, que nada mais é do que o estudo do evangelho, passe, água magnetizada e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separado. E a pessoa é acompanhada, não é só atendimento, é acompanhamento fraterno, sendo reentrevistada várias vezes. Não é à toa, talvez, que o Amazonas, que implantou essa prática, que criou essa prática, e o Ceará, que trouxe para várias de suas casas espíritas, foram os dois estados onde o espiritismo mais cresceu no Brasil, em termos percentuais, segundo o censo do IBGE. Porque a pessoa cria vínculos, que a pessoa é acolhida, a pessoa cria raízes de amor na casa espírita. E de lá ela vai se tornando trabalhador, estudante do EJA, médium e assim por diante. Então fiz o tratamento espiritual, estava combatendo as causas sociais da depressão, porque com o estudo de O Livro dos Espíritos, com o estudo da doutrina espírita, por exemplo, o estudo sistematizado que nos oferece a Federação Espírita Brasileira, mas de qualquer das obras de Allan Kardec, o estudo metódico e permanente, como nos orienta o próprio codificador, nós vamos ter uma visão dilatada do planeta, nós não vamos ver as dificuldades com tanto sofrimento. Vamos compreender que o sofrimento é passageiro, muitas vezes necessário, para nos curar o orgulho e que somos espíritos imortais. E que Deus não está preocupado com a nossa roupa, porque o corpo é apenas uma veste. Nos dará quantos forem necessários. E as grandes tragédias, vamos compreender que são instrumentos para que a humanidade evolua em pouco tempo, que talvez levasse séculos para se suceder. Que precisamos muitas vezes, porque tivemos Jesus aqui na Terra já há 2000 anos, fazendo todos os tipos de prodígios, todos os tipos de mediunidade, ele exerceu na sua plenitude. Evolucionou seus costumes, sua época, com a sua moral incomparável. Deu a sua vida em holocausto pela humanidade. Deixou seus seguidores, 1 milhão de pessoas foram queimadas, empaladas, crucificadas, atiradas às feras para que a chama do Evangelho não perecesse. E ainda assim nós não acreditamos em Jesus. Nós não vivemos o que Ele nos ensina. E aí Ele permite. Talvez pela nossa própria escolha, porque temos o livre-arbítrio, como diz a questão 258. Que a amiga dor nos visite e nos cure o gigantesco orgulho. Então vem a depressão em nosso favor. As causas sociais da depressão. Temos as causas psicológicas, os conflitos existenciais, dificuldades afetivas, traumas, às vezes de encarnações anteriores. Vamos ter dificuldades de relacionamento familiar, timidez exacerbada, problemas de sexualidade,
de vários tipos. A psicoterapia vai ser a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu conheço, depois do Livro dos Espíritos. Porque precisamos saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Que adianta fazer psicoterapia se eu acho que eu sou um corpo de carne, quando não sou? Então, nós vamos ter o autoconhecimento, o estudo, nos dando os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Não vamos ficar tão abalados, porque, aliás, hoje, nosso orientador diz: Nazareno, quem assiste o noticiário hoje e não fica com depressão, este sim é que está doente. Estamos doentes da indiferença, da normose, como ensina Pierre Weil. Estamos acostumados às tragédias, estamos fechados no nosso egoísmo, não nos importamos com tanto sofrimento, tanta guerra, com tanta doença, com tanta gente nos hospitais sem recursos. Não nos incomodamos com 30 mil crianças que morrem todos os dias de fome, meus amigos. 30 mil mãezinhas chorando o seu filho querido de 0 a 5 anos, que desencarna pela fome e pela desnutrição. É a maior dor de um ser humano. E nós fazemos de conta que isso não está acontecendo. Hoje morrerão 30 mil crianças. Então nós estamos com a doença da indiferença. E vamos ver que ficar reflexivos, introspectivos, abatidos nos dias atuais é algo perfeitamente natural. Então eu tomei medicação durante 11 anos, me fez muito bem. Fiz o tratamento espiritual. O estudo me fez combater as causas sociais. A psicoterapia me auxiliou muito a combater as causas psicológicas. O Evangelho de Jesus é um grande tratado de psicoterapia. E minha psiquiatra disse: Neno, vamos experimentar tirar o remédio. E tiramos o remédio. E fiquei muito bem. Passei 4 anos e fui morar em Brasília. Passamos no concurso, mas tivemos que deixar o meu querido Ceará. Chegando em Brasília, onde muitas pessoas deixam suas famílias, seus estados, suas cidades, seus amigos, seus lares, seus amores, e vão morar naquela cidade por conta de concursos, em grandes metrópoles onde há muito estresse. São diferentes de cidades turísticas como Natal, Fortaleza, Orlando, porque quando a pessoa está de férias, está ali com dinheiro no bolso, está todo mundo feliz, então a gente se contagia com aquela energia dos encarnados. Também não são só os desencarnados que nos influenciam, não. Então aqui quem já foi para Fortaleza, por favor, levante a mão. Aqui é os Estados Unidos mesmo ou é uma extensão do Ceará? O coração da gente não se abre de alegria quando chega naquela praia maravilhosa. Então eu fui morar em Brasília, fiquei longe da família, dos amigos, tive que terminar o relacionamento, longe das praias do Ceará. Comecei a entrar em reflexão, porque eu não entro mais em depressão. Eu entro em reflexão que é mais chique, mais otimista. Comecei a ficar romântico. E eu disse: que é isso, nada disso. Marquei a consulta com o psiquiatra. Mas, Nazareno, o seu problema é que você não sabe dizer não. Então, há várias causas psicológicas que eu falo na palestra número 1 do seminário. E eu disse: doutor, eu sei disso, mas enquanto eu não conseguir resolver essas causas, me dê um remédio mais forte se tiver aí. Eu quero ter mais energia, doutor. Eu quero trabalhar mais. Porque vai ser o trabalho no bem, o nosso tratamento. A questão número 1000 do Livro dos Espíritos: somente por meio do bem se repara o mal. Não é pelo sofrimento, pelo remorso, pela paralisia, mas é pelo bem. Não é o sofrimento que é agradável a Deus, não. O sofrimento é uma contingência para curar o orgulho, mas é o amor que cobre a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. A questão 770A, que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal, que não seja possível. Então eu pedi a medicação, continuo utilizando dela e estou muito bem, trabalhando mais para Jesus.
Então vamos ver que o medicamento vem em nosso auxílio, a psicoterapia, o tratamento espiritual, a compreensão através do estudo que a doutrina espírita nos promove, o autoconhecimento, e vamos estudar hoje a mediunidade. Antes de falar um pouco de mediunidade, seria importante dizer, meus amigos, que a depressão é uma coisa muito grave. Quem nunca teve depressão não faz ideia do que seja. É como explicar para um cego de nascença as cores do arco-íris. Como nos fala Kardec, dizendo que a gente não tem ainda evolução espiritual para compreender a natureza divina. Então, só sabe que é depressão quem já passou por ela. Sempre tive tudo. Família, recursos financeiros, saúde. E desde criança pensava em me suicidar. Era tímido, introvertido. Brincava sozinho, quase não falava. Minha mãe pensava que eu era mudo ou surdo, ou autista. Então a gente vê que a depressão pode estar presente até na infância, jovens se suicidando. É a segunda maior causa de morte entre os jovens, é o suicídio. A gente está gravando, se puder, só para o nenenzinho. Eu vou dar de presente para a mamãe um CD da palestra, tá bom? Para você não perder nada. Mas o nenenzinho que a gente está filmando, senão vai ficar com a sonoplastia de bebê. A gente agradece. Então, a depressão pode acontecer em crianças, pode estar por trás de muitas doenças. Há um psiquiatra que defende, por exemplo, Lamartine Palhano Júnior, que a enxaqueca pode ser provocada pela depressão. E eu cheguei para minha mãe, que sempre teve depressão leve, e disse: mamãe, a senhora não sofre de enxaqueca não, a senhora sofre de depressão e ela se manifesta através da enxaqueca. Vejam que o tratamento para enxaqueca hoje é o quê? Antidepressivos. Vamos ver alergias sem explicação, dores no corpo. Vamos ver uma série de sintomas que ninguém sabe exatamente o que é, que podem ser provocados pela depressão. E ela abala o sistema imunológico, provocando o surgimento de muitas doenças. Alguns tipos de câncer estão associados a estados depressivos. De mágoas também. Ressentimentos mal digeridos. Vamos ver, por exemplo, a depressão como sendo a causa de dois dos maiores problemas que nós temos hoje: o alcoolismo e o uso de drogas. E por isso Adenauer Novaes nos diz que não adianta mandar o jovem ou o alcoólatra para uma clínica de desintoxicação se nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga, que a bebida está preenchendo. E muitas vezes esse vazio é uma grande e severa depressão. Então compreender que a depressão foi considerada pela Organização Mundial de Saúde o mal do século, que é hoje uma das 4 mais importantes doenças da humanidade, e que as projeções, se continuarem os números como estão, em 2020, 45% da população mundial vai ter tido algum episódio de depressão. Nazarena, por que a gente ouve tanto falar de depressão hoje? E antigamente, no passado ou no interior, quase que a gente não ouvia falar disso. Um presidente de casa espírita me perguntou isso em San Diego. Fui visitar minha irmã, que mora na Califórnia. E como eu estava nos Estados Unidos, e cearense é bicho atrevido, só vou me oferecer para dar palestra. E ele foi dar palestra em alguns estados. E lá em San Diego, Márcio Zouver, excelente trabalhador, me perguntou: Nazareno, por que a gente ouve tanto falar de depressão? E ele é o primeiro e único presidente de casa espírita surfista que eu já conheci. Ele tem uma fábrica de prancha de surf, precisa dar o exemplo, precisa mostrar que é bom, precisa treinar, atestar o material dele. E eu disse: Márcio, olha, eu não sei exatamente porque eu não tenho a resposta. Vamos arriscar alguns palpites. O primeiro eu acho que é o sedentarismo. Nosso corpo, nós tínhamos milhares de anos caçando, subindo as árvores, pescando, nadando, arando o solo. E hoje a ginástica que a gente faz é apertar o botão do controle remoto. Você, debaixo daquele irmão sol maravilhoso, nas águas azulíneas do oceano, com atividade física do surf, fazendo algo que lhe dá prazer, como é que você vai ter depressão? Não vai ter depressão nunca. Agora,
Também tem outras causas. O estresse de hoje. Nossos avós e bisavós viviam lá no interior de Minas, comendo queijinho, com um animal de carga, uma vaca leiteira. Dormiam 7 horas da noite, não tinha televisão, não tinha noticiário com tragédias. Acordavam cedo, trabalhavam muito, não tinha tempo para se preocupar. Atividade física, ocupação, e não tinham tantas necessidades que a mídia nos mostra que para ser felizes temos que ter carros maravilhosos, temos que ser jovens, magros. O coitado do Biraci está abatido fazendo renúncia. Quero ser magros, jovens, belos, os filhos têm que ser perfeitos, a mulher tem que ser maravilhosa. Mostram-nos os astros e as câmeras só registram os melhores momentos, as melhores roupas, os sorrisos, e não mostram a realidade por trás. Os astros e atrizes, as estrelas, sofrendo de depressão, envoltos nas drogas, no alcoolismo, suicidando-se. Uma vida de aparências. O reino de Deus está dentro de vós. Não depende. Os bens materiais não dão conforto. Mas o ser humano é insaciável. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não tenham dúvida disso. Conheço homens milionários que só dormem com antes de estômagos. Porque verdadeiramente rico, nos ensina Confúcio, é quem precisa de pouco para ser feliz. Mas quem tiver com depressão financeira, escute o CD ou a palestra na internet. Depressão e mediunidade. Nazareno, mediunidade tem a ver com depressão? Eu falei para o Márcio, olha, é uma história, eu acho que é inspiração, eu não sei quando é. Porque a mediunidade de inspiração, ela é a gente escutar a nossa própria voz. Não é uma voz estranha. A gente pensa que somos nós pensando aquilo. E muitas vezes não é. É inspirado. Então, segundo a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga se eles influenciam em nossa vida, em nossos pensamentos e nossos atos. E eles nos dão uma resposta surpreendente. Mais do que vós supondes. Mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Nazareno, que conversa é essa? Eu tenho livre-arbítrio. Você não fala que tem livre-arbítrio? O Espírito tem. Como é que o Espírito é que me dirige? Porque nós é que escolhemos com quem vamos sintonizar. Nós poderemos sintonizar na faixa dos maus pensamentos, pensamentos de derrota, de depressão, de tristeza, de desânimo, de mágoa, de ressentimento, de maledicência, de omissão no bem. E vamos ser influenciados por eles. Porque somos nós que fornecemos as tomadas psíquicas dos plugs mentais. Não é porque um espírito deseja que ele consegue me influenciar, não. Só consegue naquilo que nós permitimos. Só existe obsessão, porque nós somos obsediáveis. Nós podemos, ao contrário, sintonizar com os espíritos superiores através dos bons pensamentos e sentimentos. Então, no Espiritismo a gente não diz, diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és. A gente poderia dizer, diz-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Porque a nossa companhia espiritual depende do nosso padrão vibratório. Por isso Jesus afirmava, vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Vamos explicar, não é para vigiar o vizinho, não. Se ele trocou de carro, se reformou a casa, se está de mulher nova, não. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. Então é muito importante essa vigilância. Saber aquilo que é nosso e aquilo que não é. E submeter. Como saber? Analisando se é um bom pensamento ou não. É assim que Kardec ensina. Então, quando é um bom pensamento e quando é uma coisa muito bonita, muito legal, eu costumo atribuir ao nosso orientador. Mas eu gosto de falar nas palavras pela inspiração. Porque às vezes pode ser que não tenha sido ele. Então, a inspiração de um bom espírito ou, muitas vezes, influências negativas, que todos somos sujeitos a elas. E ele, através da inspiração, me disse, Nazareno, olha, a depressão hoje também é mais comum, porque as pessoas estão mais sensíveis mediunicamente. Porque está lá no Novo Testamento. No final dos tempos, que a melhor tradução seria no final do ciclo, nos diz Carlos Torres Pastorino, no ciclo de expiação e provas, encerrando-se para iniciar-se um ciclo de regeneração, onde não haverá quase sofrimento na terra, de muito mais felicidade. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, mediunidade onírica. Ou seja, demonstrando que a mediunidade vai ficar cada vez mais comum. E se analisarmos na descrição dos mundos de regeneração, as pessoas têm mais sensibilidade, têm consciência da vida espiritual de uma maneira muito maior que a nossa, dando a entender que teremos mais faculdades mediúnicas. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e de guia. E as entidades venerandas respondem: Jesus. E Jesus, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso guia, a nossa moral é a moral cristã, mas Ele também foi o maior médium. Então, se Ele é modelo, nós deveríamos tentar ser médiums como Ele também. Por que não? E vamos ver que Ele teve e demonstrou muitas dessas faculdades. Jesus caminhava sobre as águas, segundo as tradições bíblicas, um fenômeno de levitação. Nós vamos falar aqui em mediunidade, mas são fenômenos anímicos e mediúnicos, que é uma diferença. Tem os fenômenos da própria alma e tem os fenômenos da interferência do mundo espiritual, dos outros espíritos, tá? Vamos falar de modo geral. Do mediunidade, lato sensu. Jesus tinha premonições, precognição, profetizou o futuro. Jesus via os espíritos, vidência, ouvia os espíritos, audiência. Jesus promovia curas, mediunidade de efeitos físicos. Multiplicou o pão e o peixe, também fenômeno de efeito físico. Enfim, fez uma série de atividades utilizando-se da faculdade da mediunidade, com toda a beleza e com toda a graça. Se fosse uma coisa ruim, ele não teria feito, não teria dado um mau exemplo. Mas ao contrário, conversou com Elias e Moisés no Monte Tabor, mostrando que a comunicabilidade com os espíritos é algo natural e perfeitamente possível e útil, dependendo do fim que a gente faz. Moisés proibiu no Levítico porque nós estávamos usando a mediunidade para fins equivocados, para conquistar posições econômicas, financeiras, vingar-nos dos nossos inimigos, para arrumar casamento. E aí por isso ele proibiu. Mas ele retorna e fala com Jesus no Monte Tabor. Aquele que houvera proibido. Então não é uma mediunidade que é boa ou que é má, ela é neutra. É como uma faca, nós podemos usá-la para fazer uma cirurgia e salvar a vida de alguém, ou para cometer um assassinato. Então, a mediunidade é algo presente em nossas vidas desde as épocas mais remotas. O professor José Raul Teixeira, que estará em Tampa pela primeira vez conosco no próximo fim de semana, nos diz que a mediunidade era conhecida no Egito. Os médiuns eram chamados de pitons, os homens, pitonisas, as mulheres, ou hierofantes. Na Grécia, os oráculos. Quem não ouviu falar do oráculo de Delfos? Eram médiuns que ficavam profetizando, dando comunicações mediúnicas, fazendo adivinhações para os consulentes. Na Roma eram chamados sibilas. Na Índia, os rishis. Nas tribos indígenas, os xamãs, médiuns de cura, de efeitos físicos, de desdobramento. Os pajés. No judaísmo, os profetas, todos, quase sem exceção, médiuns, escutando vozes, vendo anjos. Anjos não são espíritos santos? Por que é um Espírito Santo? É porque o latim, o e um, significa, é grafado da mesma maneira, e como queriam um único Deus, criaram a Santíssima Trindade, criaram o Espírito Santo. Quantos são Espíritos Santos no nosso humilde entender? Porque temos os anjos, que aparecem a Maria. Vamos ver Jeová comunicando-se também, que para nós é um Espírito, um Elohim, o Deus dos exércitos de Israel. Não é o Deus criador do universo, mas o Deus, um D minúsculo, que orientava o povo de Israel. Um Deus ainda guerreiro, que mandava matar ao fio da espada homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais. Que exigia sacrifícios de sangue, holocaustos de animais,
de aves, carneiros e touros. Vamos ver, portanto, a mediunidade sempre presente. Vamos ver os magos utilizando da mediunidade. Vamos ver as bruxas na Idade Média, como a igreja não compreendia a mediunidade, lançando-as às chamas da fogueira. E por isso talvez tenhamos muitos médios hoje com medo de exercitar a mediunidade. Talvez tenhamos sido perseguidos no passado, ou tenhamos utilizado mal essa faculdade, e por isso temos medo de nos equivocar novamente. Será que esse medo não pode estar atrás até da síndrome do pânico? Então a questão do medo da mediunidade é algo natural. Por quê? Porque tudo que é desconhecido nos provoca medo. Temos medo do escuro, temos medo da morte. Nós espíritos, depois que estudamos sobre a vida espiritual, já não temos receios. Já sabemos como é que é a realidade. Às vezes nos preocupamos porque não estamos agindo tão bem como gostaríamos, não é? Mas já conhecemos. Então, à medida que a gente conhece, a gente perde o medo. E o Livro dos Médiuns é o maior tratado sobre mediunidade que existe na história. Então lá nós vamos ter toda a ferramenta para compreender esse fenômeno e perder completamente o medo. Aliás, eu fui doutrinador, dialogador com os espíritos durante alguns anos em Fortaleza. E eu depois me dediquei somente para a divulgação, porque era uma área mais carente ainda, e havia muitos doutrinadores, em Brasília, por exemplo. Estou só na divulgação, mas vou ter que voltar para a mediúnica. Agora, como médium, a mediunidade está aflorando. Porque ela pode aflorar em qualquer época. Aos 4 anos de idade, como teve o Chico. Aos 80, como o Divaldo nos narra, o caso de um escritor, que a mediunidade aflorou aos 80 anos, escreveu durante 4 anos psicografando e desencarnou o médium. Não tem hora nem época para surgir. E quando ela surge, provoca algum desconforto. É a síndrome da eclosão da mediunidade, que nós não estamos habituados. E como o nosso padrão vibratório, estamos num mundo de provas e expiações, com muita influência espiritual negativa. Alguns espíritos nos revelam que temos em volta do planeta, cerca de 24 bilhões de espíritos desencarnados. Somos 6 bilhões e meio de encarnados. Dá uma média de 4 desencarnados para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouco mais. Então somos muito influenciados. E vamos ver o quê? Quem é que mora nesse planeta? Espíritos iguais a gente, atrasadinhos, assim, atrapalhadinhos. A gente vai ver esse pessoal. Agora vamos também educar a mediunidade com Jesus. Porque ela é um sentido a mais. O 6º sentido. É como a visão. Nossos olhos têm culpa de nós olharmos a guerra, a fome, a destruição, a morte. Não tem culpa. Nós podemos dirigi-los para as estrelas, para as flores, para os passarinhos. Podemos dirigi-los para o sorriso das crianças e para as praias do meu querido Ceará. Quer dizer, se a Secretaria de Turismo vai me dar uma comissão. Os nossos olhos não têm culpa. Então, do mesmo modo, a nossa mediunidade pode ser educada. E vamos entrar em sintonia com espíritos de grande amor, de grandes sentimentos, de grande elevação. Vamos socorrer sim os atrapalhadinhos, necessitados como nós, que vão se tornar nossos amigos no mundo espiritual. Quando eu fui me tornar doutrinador, falei para a mamãe. Eu sou o único espírita em casa. E minha mãe, muito católica, disse: meu filho, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você não tem medo não desses espíritos, meu filho. Não faça isso não. E na hora, imediatamente, a inspiração veio e disse: mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, é de fazer o mal. E nunca, jamais, de fazer o bem. Temos que ter medo de deixar de fazer o bem. Como nos ensina 642. Se somos responsáveis pelo mal que praticamos, somos também responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez, surgiu o mal, somos corresponsáveis, nos dizem os espíritos. Não basta vir para casa, frequentar e tomar passe não, pessoal. Temos que fazer um pouco mais. Temos que ajudar mais.
temos aquele talento. O Senhor vai nos cobrar. O que fizeste dos talentos que eu te confiei? Ah, o Senhor está aqui, eu enterrei aqui, está bem guardadinho. Servo mau. Porque colocaste pelo menos no banco que me renderia juros? Vou colocar o talento para produzir. E Jesus nos diz que vai ser grande a recompensa. Que o semeador saiu a semear e aquela semente, mas adiante ele nos diz, alguns produzirão 30 por 1, 60 por 1 e outros 100 por 1. E grande será o seu galardão, a sua recompensa no reino dos céus. Senhor, o que é que nós vamos ganhar aqui? Os apóstolos perguntaram. Tudo que renunciardes aqui na terra, recebereis em cêntuplo no mundo espiritual. Então Jesus nos convida, nos oferece oportunidade, tesouros e recompensas, e nos diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E encontrareis repouso para vossas almas. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo é incapaz de lhes dar a paz. Então Jesus nos promete tudo isso. E diz ainda que trabalhar com Ele é muito bom. Somos os trabalhadores da última hora. Em vez de fazer como os cristãos, que tinham que morrer, dar sua vida, e se abjurassem o nome de Jesus, seriam salvos. Ele diz que a gente que começar hoje, já no finalzinho do ciclo de provas e expiações, morando na América, com todo o conforto, com todas as qualidades, com todos os instrumentos, levando o Consolador para a capital do mundo, para que daqui ela se espraia bênçãos e consolo e esperança a toda parte. Vamos ganhar o mesmo salário dos cristãos que tinham que se reunir debaixo dos cemitérios, sob as tochas, sob o frio, sendo presos e perseguidos pelos soldados romanos. Nossa tarefa é de apenas alguns minutos, e aqueles outros que trabalharam o dia inteiro no sol quente, e vamos ganhar todos o mesmo prêmio, o mesmo salário, nos diz o Cristo de Deus. O que a gente está esperando para começar? Ah, Nazareno, eu tenho medo, eu morro de medo. Por que vamos ter medo? Não tenhais medo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus dá-nos a vida. Testemunha completamente a renúncia, o desapego. Nos dá a maior prova de amor que existe. E ainda assim, estamos indiferentes, apegados à matéria. Porque ainda a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Mas quando desencarnarmos, vamos dizer, Ave Maria, olha o que eu fiz. Chico Xavier pergunta aos espíritos qual a maior lamentação deles. Eles dizem, a consciência do tempo perdido. E se me perguntaram, Nazareno, o que você fez na Terra? Alguns anos atrás eu ia dizer, me preocupei. Não fiz nada, só fiz me preocupar. Não vivi o momento presente. Não me dei conta do tesouro que está em nossas mãos. E eu vou lamentar. Poxa, que eu não atendi o convite da Denise para ajudar lá no Chico Xavier. Por que também não estou ajudando no André Luiz? Por que não estamos dando as mãos para trabalhar juntos? Mas a gente gosta de fofoca, de omissão, de ficar calado criticando. E quem quer ajudar não critica, se oferece para fazer parte da solução. Calar os nossos ciúmes, silenciar as nossas discórdias, para que daí não venha dano para a obra. Diz o Espírito de verdade. Benditos vós que sois bons servidores. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então vamos nos dar as mãos, encarnados e desencarnados. E a reunião mediúnica vai servir de instrução. É a principal função da reunião mediúnica, nos diz Allan Kardec, é a instrução.
Nós não estamos ali para salvar o povo, não. Aliás, não estamos aqui para salvar ninguém. Nem encarnado, nem desencarnado. O alcoólatra muitas vezes desencarna o alcoólatra. Se fizermos a nossa parte, demos o exemplo, auxiliamos e orientamos. Muitas vezes é um alcoólatra de outras vidas. Já era um viciado, um depressivo de outras existências. Não estamos aqui para salvar ninguém. Nem os espíritos. Mas lá vamos ter a oportunidade de aprender, ver o relato deles, a lei de causa e efeito se operando. Então, por que a gente tem que esperar virar anjo para ser doutrinador? Se Jesus esperasse que os apóstolos se transformassem em anjos, nós não teríamos a boa nova. Homens equivocados, atrapalhados, vacilantes na fé. Pedro nega Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás. Pega uma mulher equivocada, Madalena. Pega um doutor do Sinédrio, orgulhoso, e transforma no maior divulgador do seu evangelho. E ele, depois de iniciar a sua missão de ser apedrejado por amor a Jesus, exclama: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque compreendeu a mensagem redentora de Jesus. Então temos a oportunidade de reparar os equívocos através da mediunidade, socorrendo parentes nossos, muitas vezes. Porque às vezes a depressão é um desencarnado que está em nossa casa, que é um parente nosso, muitas vezes. Ou um desconhecido, foi atraído pela lei da afinidade, fica próximo da gente. Como não tem energia suficiente ainda, não está evoluído, suga-nos os fluidos vitais. E a gente fica molinho, desanimado, reflexivo, romântico. Então, compreender isso. Vamos estar ajudando nossos familiares. Já pensou saber que tem um filho seu que está precisando de ajuda lá em cima? Como é que uma mãe vai se sentir? Ainda mais que hoje ninguém quer ter filhos, né? Todo mundo controlando, segurando. Então ajudar esses espíritos que vão se tornar amigos nossos. Porque nós não estamos lá, não é para condenar, nem expulsar o espírito, não. Show Satanás, não. São irmãos como nós. Vão conversar e a gente vai dizer: meu amigo, você tem razão de ter raiva dessa pessoa mesmo. Eu no seu lugar faria a mesma coisa. Mas olhe, se você continuar procedendo assim, você está contraindo débitos diante da lei de Deus. Está sendo infeliz vendo seu inimigo todo dia. E na hora que ele recebe os fluidos vitais do médium, na incorporação, que é um termo inexato, porque não é no corpo, é uma ligação de mente a mente, que ele recebe os fluidos vitais dos médiuns encarnados. Como até nas sessões de estudo nós realizamos isso, o Divaldo diz, que ocorrem verdadeiras desobsessões nas sessões de estudo, de palestras e seminários, estudo sistematizado. Estamos doando fluidos e ele vê os espíritos serem socorridos pelos bons espíritos. Então, na hora que estamos ali, eles saem daquela hipnose, daquele sentimento de vingança, daquele monoideísmo, e se melhoram. E começam a perceber os bons espíritos que antes não viam, estavam presos às vezes em trevas. Os bons espíritos ao lado deles, eles não conseguem ver porque o padrão vibratório é completamente diferente. Na hora que melhora um pouquinho com as nossas vibrações, com as nossas orações, com nossos fluidos, eles começam a enxergar os enfermeiros, os médicos, que vêm tratá-los do seu perispírito que pode estar machucado. Vêm suas famílias. Entes queridos vêm recebê-los. E sempre que possível, vêm as doutrinadoras. Que não somos nós. São as mães. E quando aquele espírito está lá, muitas vezes décadas se passaram, séculos e algumas vezes, e que ele vê aquele espírito, aquela mulher sofrida, simples, que com tanto esforço, com tanto sacrifício, com tanta renúncia, velou pela sua vida, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela sua segurança, eles se comovem. Não somos nós quem esclarecemos ninguém, não. Não fazemos nada. Escutamos alguns minutos do Espírito. Esperamos ele desabafar.
descristalizar aquele sentimento. E as mãezinhas os convidam para regiões mais felizes do mundo espiritual. Ou então vê um filho muito amado, um sacerdote que ele respeitava, um mestre, um general, e o espírito. Ou então um antecessor, um espírito protetor da sua tribo, um antepassado. E vemos aquele espírito ser acolhido pelos seus entes queridos. Isso é desobsessão. Precisa ter medo disso? Precisa ter medo de chorar, de fazer escândalo lá, como eu faço. Não chora. A Simone, se for, vai uma vez. Tem que levar um balde lá para ela. Então a gente ter consciência da simplicidade. O Evangelho é simplicidade. O nosso orgulho, assim, dizer, não, eu tenho que ver, tem que ser anjo, tem que ser perfeito. Vamos buscar a conduta correta, a forma íntima. Mas a natureza não dá salto, não vamos virar anjo do dia para a noite não, pessoal. O Evangelho está aí há 2000 anos, nós não estamos cumprindo ele seu interesse. Ah, Nazaré, mas se eu for doutrinador, o Espírito vai dizer tudo de errado que eu fiz na frente dos médicos. Qual o problema? É bom para a nossa humildade. E nunca me disseram. E tinham que falar, claro. Nunca em nenhuma doutrinação o Espírito veio me criticar e dizer, não, olha, eu me acompanho. Isso é coisa de quem quer impedir o trabalho mediúnico. E se disser, não é bom a gente levar um puxão de orelha mesmo? Não é merecido? Mas nunca me aconteceu. Pelo contrário, eu vi às vezes um espírito lá, ele lá orgulhoso, um padreco lá danado, teimoso, que só diz que o padre, olha, eu já fui padre também, eu fui igual a você. Lembra que eu mostrava a minha vida passada para ele. Eu não lembro disso aqui, olha, eu também agi assim. Era o contrário, eu que me humilhava para dizer, olha, você talvez não esteja no caminho correto. Então, o medo que a gente tem é natural, porque já utilizamos mal, já fomos perseguidos, e é desconhecido. Depois que se torna conhecido, fica quase que rotina. Eu deixei também a doutrinação porque já era quase que lugar comum para mim. As histórias eram muito parecidas. Era mulher rejeitada, apaixonada pelo marido ainda. Era homem traído. Era filho abortado. Era escravo. Era alguém torturado psicologicamente, como eu torturei, como pretor romano. E hoje estou tendo a oportunidade, estão me convidando. Seu Nazareno, sua mediunidade é ostensiva também. Você vai ter que trabalhar como médium. 4 recados já. Está passando o tempo. E eu comecei a sentir os fenômenos diferentes. Tive que mudar de medicamento 3 vezes agora. Tenho altos e baixos, sensação de pavor, fobia. Sem motivo, eu disse, não tenho. Não é meu. Percebi claramente. Passava assim, sem motivo. Então veio o recado, olha, você prejudicou muitas pessoas, não se sinta culpado, porque era a lei da época. Romanos, todos os impérios se impunham pelo sangue, pela guerra. Mas você condenou pessoas ao calabouço, torturas psicológicas, a pessoa entrava, não sabia quando ia sair do presídio. E você vai ter a oportunidade de ajudar esses espíritos que ficaram perturbados mentalmente. E se você não estivesse hoje trabalhando no bem, meu filho, você estaria internado no hospital psiquiátrico. A gente não se dá conta. Aí vê lá Jerônimo Mendonça, que foi um grande e terrível guerreiro do passado, ficar paralítico e cego, depois de adulto, preso numa cama, com um peso de quase 30 quilos sobre o peito para aplacar as dores, sem conseguir virar-se. E os espíritos disseram, meu filho, fale, divulgue, porque senão até a boca, até a fala você vai perder. Uma das encarnações diz que ele foi um rei que atendia na cama, ficava na cama o dia inteiro. Uma cama de ouro. Ele teve que passar uma encarnação. Metade da encarnação, ou mais da metade.
mas com bom humor, com alegria. Uma jovem que foi para o cinema, quando chegou, estava a maca da cama dele no escuro, ela tropeçou e caiu. Né? Ela disse, mas não é possível. Para todo lugar que eu vou para um lugar, está lá o aleijado. Vou para não sei onde, está lá o aleijado. Vou para o cinema, está aqui ele também. Que absurdo. E ele, em vez de se destemperar, ele diz, mas você também não para em casa, né, minha filha? E outra vez estava no programa, dando entrevista, e a mulher pensando em suicidar-se assistindo a televisão. E aí ele vai, a pessoa pergunta, Jerônimo, qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo era poder me virar um pouco da cama. E a pessoa deixou de suicidar-se por conta disso. Ou como a Teresa fez, a mulher depressiva disse que na sua vida não valia nada, e a Teresa disse, pois dê a sua vida para quem precisa, doe para seu semelhante, já que você não quer. Renuncie a ela e dê para o seu semelhante. É a maior felicidade, a única que nós vamos encontrar, a verdadeira aqui na Terra. Está lá na questão 720 seguintes. Teremos felicidade relativa, mas nunca absoluta no mundo de provas e expiações. Aqui é um purgatório, pessoal. Está lá no céu e inferno, é verdade. Céu e inferno. Terra é um purgatório. É hospício, presídio, escola. Estamos aprendendo, estamos aqui para sermos reformados nos dias Bezerra de Menezes, consertados. Eu falei num grupo de soropositivos, eles estavam muito abatidos naquele dia. Eu disse, meus amigos, vocês não são os únicos doentes, não, de AIDS. Todos nós estamos doentes aqui na Terra. Os que não estão doentes do corpo, estão doentes da alma. Se nós temos os cegos da visão, temos os cegos do orgulho. Se temos os surdos dos ouvidos, temos aqueles que não escutam o apelo de socorro no seu semelhante. Às vezes de um familiar, que bastaria um telefonema e a gente não liga com medo dele pedir dinheiro emprestado. Paralíticos, sim, mas também aqueles que não dão um passo na direção do seu semelhante. Nem para vir para a casa espírita tem forças. Temos os infartados do coração, mas temos também os do coração endurecido pelo egoísmo, que só pensam em si. Então estamos todos aqui para sermos consertados. Agora é um purgatório tão maravilhoso, porque Deus é tão bom, que a gente não acredita. A gente fica achando, não, ele deve ser uma maravilha de pessoa. Eu estou aqui, tenho mulher, tenho dinheiro, estou morando nos Estados Unidos, eu devo ser um espírito muito bom. Estou aqui, ó, feliz da vida, tranquilo. Nosso passado não é nada recomendável, meus amigos. A história é mentirosa. Porque os heróis que ela nos apresenta são guerreiros sanguinários, assassinos. Quem são os grandes heróis? Alexandre o Grande da Macedônia, Caio Júlio César, Napoleão Bonaparte. Os impérios foram todos conquistados ao fio da espada, ao sangue. O Império Inglês, onde o sol jamais se punha, de tão grande, e onde o sangue jamais parava de escorrer, diziam também. Nós tínhamos as terras, fazíamos guerra, não era para nos defender, não. Era para tomar as terras férteis, era para violentarmos os exércitos, eram de estupradores, violentávamos as mulheres, saqueávamos os tesouros das cidades, escravizávamos os homens. Nosso passado, civilização que se olhar 5.000 anos para trás, guerras, até hoje, por dinheiro, por petróleo, por terras, por tesouros, por poder. Então temos muito que aprender e a mediunidade vai nos auxiliar. Nazareno, mas a mediunidade não é uma coisa perigosa? Não, não, pessoal. Perigoso é não fazer o bem. Nazareno em recaída. Eu fiz o tratamento espiritual e tive recaída da depressão. Melhorei muito, mas agora tive recaída, no meu caso. Por que isso acontece? Eu não sei que tratamento espiritual funciona. Funciona.
Mas vejam que Jesus nos prometeu o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cura é do espírito, não é do corpo. E muitos daqueles que ele curou certamente morreram de outras doenças, adoeceram também. Então o que ele nos promete é o alívio, porque a doença é para o nosso bem. Então nós temos que ter essa consciência da recaída como sendo misericórdia. Porque Deus não nos dá fardos que a gente não pode suportar. E se viessem todos os desafetos de outrora, das outras encarnações, de uma só vez, a gente não dava conta. Eu quase me suicidei aos 11 anos de idade. Fui salvo por um primo, morando na nossa casa, de favor e pela caridade de meus pais. Eu estou aqui hoje com vocês. Então é muito importante compreender que melhoramos sim e vamos ter outros momentos. Quando a gente está mais fortalecido, vamos poder reencontrar aqueles outros para que possamos ajudá-los através também da mediunidade. Nazareno, mas aí a mediunidade é uma coisa ruim? Não é boa. Vai nos ajudar a conquistar amigos no mundo espiritual. Espíritos que estavam sofrendo, que estavam perdidos, que estavam sem consciência, que desencarnaram, são socorridos por nós, médios e doutrinadores, e se tornam amigos defensores nossos. Bezerra de Menezes chega no mundo espiritual, é despertado por irmã Celina, escuta centenas de vozes cantando o seu nome. Ele vai até a sacada e diz: irmã Celina, quem são essas pessoas? Eu não as conheço. São todos aqueles espíritos e pessoas que você ajudou anonimamente, que vieram aqui prestar a sua gratidão, já que você foi doutrinador na Federação Espírita Brasileira, que foi o médico dos pobres. Divaldo Franco nos narra a história do obsessor que o perseguiu durante 27 anos, porque a obsessão não é assim que se cura, não. Esse inimigo, tem um inimigo do passado, dessa época de pretor, até hoje. Ainda não consegui refazer as pazes com ele. E Divaldo diz que depois de 27 anos, depois de atender na Mansão do Caminho, receber uma criança negra, doente, recém-nascida, cheia de formigas já sendo em volta pelos insetos, e sem condição de recebê-la, mas ainda assim diz: viremos recebê-la, sim, claro. O Espírito olha para ele e diz: você vai receber essa negrinha, esse espírito? E disse: vou sim. E você vai amá-la? Não, também o coração não tem um fechiclé que a gente abre assim, coloca e fecha, né? Vamos cuidar dela e vamos amá-la com o tempo. Naquela hora o espírito começa a chorar. E diz: Divaldo, hoje você vai receber uma trégua para sempre. Porque essa neném, esse bebê que você recebe, foi minha mãe na encarnação anterior. E se você é capaz de amá-la, eu não posso ficar contra você. E se transformou em um amigo dele, defensor de Divaldo. O espírito que ele chamava de o Máscara de Ferro, porque se apresentava com uma máscara no rosto. Então vamos ver que estamos conquistando amigos, estamos fortalecendo a casa espírita. No grupo espírita que eu frequentava em Fortaleza, de cada 4, 5 reuniões, que a gente fazia 3 práticas, uma teórica de estudo, além de todos os médios estarem frequentando o estudo sistematizado, tem que ter no mínimo 70%. Aliás, todo trabalhador tinha que estar no estudo, a maneira da gente poder controlar e ajudar os trabalhadores e garantir que eles estudem a obra de Kardec. Os médiuns também fazíamos reunião pela casa, pelos trabalhadores. Uma vez a cada mês e meio, cada 2 meses. Então, fazíamos reunião pela juventude, pela infância, pelo EGE, pelo TE, pelo tratamento espiritual, o terapia do Evangelho, pelo grupo mediúnico, pelos dirigentes, pela divulgação. Todos eram socorridos.
Então vamos fortalecer as defesas da casa. Porque os espíritos superiores precisam, às vezes, impedir o trabalho dos inferiores, mas precisam que nós ajudemos, que nós forneçamos os fluidos, que eles possam receber aquele, entre aspas, choque anímico, uma expressão que Kardec não utilizou, mas posteriormente nos foi apresentado. Vamos ver, por exemplo, então, que é para o nosso bem, para a instrução e para a conquista de amigos, auxílio de parentes, fortalecimento nosso da fé e do auxílio da casa espírita. Socorrer quantos espíritos suicidas. E alguém me perguntou uma vez, Nazareno, por que Deus permite o sofrimento dos suicidas? Claro que nenhuma desencarnação é igual a outra, meus amigos. Tem suicida que praticamente não sofre, tem outros que sofrem demasiadamente. Tem pessoas que se suicidam indiretamente pela comida, pela bebida, pelo álcool, pelas drogas, pela irresponsabilidade, suicídio indireto. André Luiz chega como suicídio indireto, contraiu sífilis, abusou da comida, dos alcoólicos. Então, quanta gente que precisava de uma incorporaçãozinha para ser socorrido. Não custava nada. E o médium tem ali aquele ligeiro mal-estar. Será que aquele sofrimentozinho também não vai ser bom para a gente sensibilizar o nosso coração também, ver que há tanto sofrimento nesse mundo? Como podemos ficar indiferentes ao sofrimento? Então nada de mistificar a mediunidade. Ah, mas eu tenho medo, médium, eu não sei o que é que eu vou dizer, vai que eu não sei o que é meu, o que é do espírito. O Hermínio de Miranda, uma das mais autoridades, diz que numa comunicação mediúnica ótima tem 50% do médium, 50% do espírito. Mediunidade mecânica mesmo do espírito, pegar a mão do médium e escrever, são raras, raríssimas. O Chico tinha, que o espírito até a assinatura dava para reconhecer firme e cartório. Expertos em grafologia testaram, peritos. Mas vamos ter sempre essa coisa. Mas vamos dando recado. Você pedir ali para a Bianca levar um recado para o Igor, como é que vai chegar? Vai chegar meio atrapalhadinho. Ah, não vai chegar o recado? E a gente vai ter que dar respostas? Vamos estar em frente às câmeras de TV dando nomes, números, datas? Não. Vamos estar escutando o espírito, não precisamos saber o nome, não precisamos saber a época, não precisamos saber de nada. Vamos estar escutando, esperar eles abafar e doar fluido. Ah, Nazaré, mas se tiver animismo do médium, não tem nenhum problema. Se for uma personalidade do médium de outras vidas aflorando, conteúdos inconscientes aflorando, precisam ser trabalhados, precisam ser socorridos. O problema vai ser se o médium estiver fraudando porque tem problemas de autoestima, porque não fez o autoconhecimento, porque tem dificuldade de relacionamento, precisa do aplauso dos outros. Aí sim a gente vai auxiliá-lo com o estudo, com o autoconhecimento, com a reforma íntima. Porque a mediunidade vai ter essas fraudes. Porque ela pode ser suspensa. O médium começa a utilizar mal. Para o bem dele, é suspensa. Mas só como ele está com vício de prestígio, adora o aplauso das pessoas, fazia curas, começa a fraudar. E aí vão ser desmascarados e prejudicar a doutrina do espírito. Então a mediunidade, na sessão mediúnica, tem que ser exercida naturalmente. Estamos entre amigos. E se o nosso propósito é sério, porque depende do nosso propósito. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que depende das perguntas. O que perguntarmos, os espíritos vão responder. Se ele perguntar o número da loto, vai chegar um espírito brincalhão e vai dizer o número da loto para a gente. Porque a pergunta é leviana. Mas seu objetivo é auxiliar, socorrer, meus amigos. Vão vir espíritos sérios, comprometidos com o trabalho no bem, que vão nos inspirar, nos orientar, nos auxiliar. O Bellacides Nazareno tem que mandar uma pessoa vir para cá, não temos nenhum aqui com experiência na área mediúnica. Nós já temos o Evangelho, nós já temos o Livro dos Médiuns. Vão vir espíritos desencarnados nos orientar.
vocês vão receber inspiração. Vão receber psicografias, psicofonias, como você vê. As apostilas da FEP, do Estudo da Mediunidade, da Federação Espírita de São Paulo, os livros de Sully Schubert, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, está tudo lá, mastigadinho. Facinho, facinho. E tantos companheiros aqui eu vejo com a mediunidade aflorando, narrando suas experiências, né? Porque não tem esse negócio de olhar para o outro, não, você é médium, não. Só sabe que é médium quem é a própria pessoa. Se você tem os sintomas, diz de Valdo. Você tem percepções, sensações diferentes, você tem sensibilidade. E elas vão se desenvolvendo naturalmente, organicamente, porque é uma predisposição orgânica, diz Kardec. Não é porque a gente vai para a casa espírita que vai começar a ver espírito, não, pessoal. Só vê quem já é. Não precisa ter medo de vir para a casa espírita com medo dos espíritos, não. Então ela está na glândula pineal, dizem as modernas pesquisas, e André Luiz afirmava também. O psiquiatra da USP, Sérgio Filipe de Oliveira, através de radiografias, mostra que a pineal está envolta em cristais de apatita, e nos médiuns, esses cristais estão em mais quantidade, em maioria, promovendo como se fosse uma antena, uma caixa de ressonância, a comunicação com o mundo espiritual, rudimentar ainda, mas uma comunicação. Então vamos ter esse desenvolvimento da glândula pineal em conjunto com o desenvolvimento do organismo físico e não independente dele. Pode surgir em qualquer época, como nós falamos. Nazareno, mediunidade e obsessão tem alguma coisa a ver? O meu coordenador de estudos mediúnicos, onde fiz o curso de doutrinador e de médium, há muitos anos atrás, ele me disse, Nazareno, aliás, para o grupo, ele disse, Nazareno, eu cheguei na casa espírita vendo e escutando espíritos. Mas fiz o tratamento, o evangeloterapia, com pássaro, frutificado, da desobsessão, parei de ver e parei de ouvir. Fernando Ananias, lá de Fortaleza. Então há alguns tipos de, entre aspas, mediunidade, que não são mediunidades tarefeiras, ou seja, a pessoa não tem uma mediunidade de trabalho, não foi a sua missão, não é essa a sua vocação. Ela apenas está tendo uma obsessão, e como tem afinidade com aquele espírito, um vínculo muito forte, ela consegue vê-lo, consegue ter pesadelos, consegue ter insônias, consegue ter sensações, síndrome de pânico. Então vejam, que nem tudo também é mediunidade. A mediunidade muitas vezes é causa, ou pode ser efeito da depressão também. Diz Vladimir Lisso, que muitas pessoas chegam com depressão, não, você vai para a mediúnica, não. Vai se fazer reforma íntima para se harmonizar. Não é depressão, não é sintoma de mediunidade. Tá? Pode ser, pela sensibilidade, facilitar a interferência dos espíritos, gerando ou não um problema depressivo. Tomar esse cuidado, que ela normalmente não é causa, ela é efeito. Então vamos compreender isso, vamos ter essa consciência do trabalho no bem, e vamos falar um pouquinho sobre síndrome de pânico. O Biraci já estava com síndrome de pânico, pensando se a gente ia falar ou não. Mas nós estamos de horário, eu acabei me perdendo do horário. Se a gente puder fazer o intervalo. O Biraci se aguenta, síndrome de pânico, mais alguns minutos para a gente falar depois do intervalo. Sem problema. Então pronto. Intervalo de 15 minutos. 1 hora? Vamos almoçar. Ah, porque tem almoço, né? Não, não tem almoço, tem só Eu vi uma surpresa. pizza. Hã? Era uma surpresa. Eu vi a pizza passando. Não é possível que o cheiro da pizza sabia. Não, só para nós concluirmos, um palestrante de Brasília esteve dando um seminário, falando a manhã inteira sobre Jesus, uma coisa maravilhosa. E nós estamos tão ainda apegados à matéria, que o presidente que estava lá dele, sentado na mesa, depois de escutar a palestra, levantou-se e disse: olha, meus amigos, nós queremos agradecer aqui o nosso irmão pela palestra. E logo em seguida ia ter um almoço beneficente. Queremos agradecer, dizer que a palestra foi muito bonita, mas vamos agora para o que interessa. Então vamos, vejam como nós estamos ainda apegados à matéria. Então,
Vamos para o que interessa, vamos para a pizza, porque no Brasil, até o trabalho voluntário acaba em pizza. Só daqui a pouco. Bom, meus amigos, dando agora continuidade, iremos falar um pouquinho sobre síndrome do pânico. Vamos tentar investigar quais as possíveis causas. É ainda uma dificuldade moderna. Nós não temos nenhuma informação de Allan Kardec sobre esse assunto. Nós ainda estamos tendo informações que devem ser submetidas ao controle da universalidade dos espíritos, que nos ensina o codificador no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas já temos algumas pistas sobre o que pode estar acontecendo. Há um psicólogo espírita baiano, Adenauer Novaes, que afirma que de cada 100 casos de síndrome de pânico, 120 são mediunidade. Sensibilidade mediúnica seria talvez a melhor expressão, ou sensibilidade. Ele defende, por exemplo, que essa faculdade pode estar permitindo a influência espiritual, gerando aqueles sintomas. Como a mediunidade nos ensina o psiquiatra espírita da Universidade de São Paulo, a USP, Sérgio Felipe de Oliveira, e um dos Medinesp, os encontros médico-espíritas promovidos pela Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional, nossa querida doutora Marlene Nobre faz um trabalho extraordinário. Ele nos diz que a mediunidade é um fenômeno adrenérgico. O que é isso, Nazareno? É um fenômeno que está ligado às glândulas, sobretudo à produção de adrenalina. Então, o fenômeno mediúnico irá também influenciar os centros de força, nos diz André Luiz, que estão ligados, cada um, a uma glândula. A glândula pineal, a glândula pituitária, aqui é o chakra laríngeo, a glândula tiroide, temos o chakra cardíaco, o chakra gástrico, as básicas e assim por diante. E essa descompensação no momento da síndrome de pânico se assemelha muito a um problema adrenérgico, porque a pessoa tem pressão oscilante, pode subir, pode baixar, tem calafrios, tremores, taquicardia, ela vai ter uma sensação de morte iminente. Então é realmente uma sensação apavorante. Só sabe que é síndrome de pânico quem já passou por ela. Eu tive uma namorada que depois que terminamos o namoro, ela começou a manifestar esse tipo de dificuldade. E ela sempre foi médium. Nunca quis estudar, sempre teve medo. E como santo de casa e milagre e namorada de casa não faz milagre, não conseguíamos na época convencê-la a frequentar a casa espírita, a estudar e assim por diante. E depois de terminar o namoro, a faculdade ficou mais aflorada, seu pai e mãe espíritas e médiuns. Se é uma faculdade, é uma predisposição orgânica, é possível que seja hereditária, é possível que pais e filhos, alguns possam herdar essa característica orgânica, se ela está na pineal. Então, no caso dela, era uma coisa muito preeminente. Os sintomas são a sensação de morte, a pressão baixa, a pessoa pensa que vai desmaiar, uma coisa terrível. Mas Divaldo Pereira Franco, no seminário Divaldo Responde, número 3 do CD, se não me engano, nos diz que até hoje não há nenhum registro na história de alguém que tenha desencarnado por síndrome do pânico. Então, vai ser a primeira vez se algum de nós desencarnar. Não desencarna, mas a sensação é exatamente como se fosse de desencarnação. É apavorante. Bom, se é a mediunidade, vamos educar a mediunidade e tratá-la. Se é obsessão, vamos nos socorrer da casa espírita, de todos os tratamentos, passe água magnetizada, a reunião mediúnica de obsessão, o evangelho no lar,
reforma íntima, mudança de pensamentos, ocupações edificantes, leituras, atividades meritórias. Então vamos combater as causas. Mas também vamos ver, por exemplo, na questão da síndrome do pânico, que pode ser, dizem alguns autores, talvez fechar a porta, fica um pouquinho melhor que faz o barulho, né? Que podem ser, por exemplo, traumas do passado aflorando do inconsciente. Ou seja, de encarnações anteriores, vindo à tona aquelas lembranças, aquelas sensações, às vezes, do momento da morte. Alberto Almeida, que é formado em terapia de regressão integral, tivemos o curso também, só o primeiro módulo, com um psicanalista inglês, não espírita, Roger Wilger, e nos casos de regressão que ele nos apresenta, primeiro, não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. A regressão tem um caso específico, é um remédio específico para aqueles casos que não respondem à psicoterapia tradicional. Então, para aquelas fobias, para alguns traumas que você não consegue identificar nesta vida a gênese do problema, que a maioria dos problemas está nas causas atuais das aflições, o próprio Kardec nos ensina isso. E vamos ver, portanto, a regressão como não uma prática espírita, que deve ser utilizada pelos profissionais de saúde, da área médica, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Vamos ver essa utilização para nos ajudar. Mas não é, meus amigos, regressão é agência de turismo espiritual. Não estamos lá para descobrir curiosidades, não. Pelo contrário, normalmente nós só conseguimos acessar o passado se tiver um link no presente. Você tem que ter um trauma hoje. Então não é propriamente ver o passado, nós estamos querendo resolver o problema de hoje. Tem uma fobia, tem um problema, tem um trauma. Vamos descobrir se a gênese está em outra existência. Então é possível, por exemplo, que alguns casos de fobia estejam associados. No trabalho de Roger Wilger, por exemplo, no livro As Várias Vidas da Alma, ele mostra que no momento do desencarne, sobretudo se for um desencarne traumático, é possível ficar no perispírito, até inclusive as tradições budistas que falam do desencarne, diz que pode ficar cicatrizes na alma. Eles chamam de sanskaras. Essas cicatrizes seriam porque no momento da morte há uma dissociação do espírito antes da morte completa do corpo. Então ele ficaria com algum resíduo de energia, de emoções muito fortes naquele instante. Então normalmente as regressões que o Roger Wilger faz, nós vamos ao momento da morte. Não tem nada de agradável. E a gente refaz o momento da morte, utilizamos o psicodrama de Roberto Moreno e tentamos trabalhar, ressignificar aquele momento. Então, por exemplo, no curso em que eu fiz, havia um rapaz que tinha muito medo de elevadores, mas só se o elevador estivesse cheio de pessoas. Vazio, ele não tinha medo. Fizemos a regressão com ele, acessamos uma vida em que ele foi mineiro, trabalhando numa mina de carvão, e desencarnou junto com seus companheiros, porque a mina ruiu, e eles morreram sufocados um ao lado do outro. Então, quando ele ficava próximo das pessoas dentro do elevador, recordava-se do momento traumático da morte na vida passada. E tinha aquela fobia, sem nenhuma explicação. Então, poderia ser, talvez, uma outra hipótese para a síndrome de pânico, esse afloramento de recordações, precisando ser ressignificadas e ser trabalhadas. Tratamento para síndrome de pânico. Normalmente são utilizados alguns medicamentos específicos e alguns antidepressivos também, porque ela vai estar ligada com esses neurotransmissores. Então vamos ver a dopamina, a noradrenalina, a serotonina também ligados, talvez, com uma dessas cerebrinas com a questão da síndrome do pânico. O estresse moderno, as preocupações da vida diária, o medo que nos aflige, medo de assalto, medo de coisas, nós vamos criando medos e mais medos. E o medo é um dos sentimentos que mais promovem a incapacitação do ser humano. Porque nos paralisa, nos impede de avançar. Nós ficamos fechados em nós mesmos,
enquanto Jesus for ser mais corajoso do que eu tenho notícia. Lendo o livro dos Evangelhos, que é uma obra de um espírita Emídio brasileiro, ele pega os 4 evangelhos e reúne um só, para a gente ler tudo de uma vez, e coloca ao lado quais são os evangelistas. É muito interessante. E a gente vê o Cristo de Deus enfrentando os homens mais poderosos de sua época. Os doutores da lei, os fariseus, enfrentando os romanos sem medo, curando em pleno sábado dentro das sinagogas em várias oportunidades, revolucionando totalmente a lei mosaica ao ponto de ter que dizer: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, porque disseram que ele estava acabando com a lei de Moisés. E ele vem revolucionar todos os costumes, toda a sua época. Dividiu a história entre antes e depois dele. E nos convidava: não tenhais medo, não vos aflijais. Pedir para termos confiança, mostrando que as trevas não preponderariam, que o bem vai chegar a toda parte. Então ele sempre enfrentou os espíritos obsessores, a legião de espíritos, com muita autoridade, com muita firmeza, sem nenhuma reserva, sem nenhum medo. Não demonstrou receio em nenhum momento. Dizem que na hora que ele pede para afastar de mim esse cálice, conversando com esse eminente escritor que traduziu do grego, pegando 11 das melhores traduções em mídia brasileiro, ele diz: Nazareno, quando Jesus pede para o Pai afastar o cálice, não é com medo, nem querendo voltar atrás, porque ele tinha consciência absoluta da sua missão, da certeza absoluta do seu propósito. Mas é porque ele sabia que a humanidade estaria adquirindo um karma muito grande, que aquelas pessoas iriam sofrer muito, como o próprio Pilatos, dizem, as tradições, desencarnou com sérios problemas, suicidando-se dentro de um vulcão. Vamos ver uma série de notícias. Vamos ver o problema de Judas, porque passou, as dificuldades dos outros, da humanidade. Então, naquele instante, é como se o Cristo lamentasse pela humanidade, não por ele mesmo. Então, sempre firme, sempre corajoso. Até explicações, por exemplo, da frase: Pai, por que me abandonaste? Há 2 explicações. Quando ele está na cruz, a melhor delas, que eu acredito, se nós analisarmos bem, ele está repetindo o Salmo, um dos Salmos, que começa justamente com essa frase: Pai, por que me abandonaste? Outra interpretação, que nós podemos consultar em alguns livros espíritas, ainda não confirmados também, opiniões pessoais, dizendo que na verdade não foi Jesus quem falou aquilo, mas no meio daquele vozerio poderia ter sido o bom ladrão, que vendo Jesus desfalecer diz: Pai, por que me abandonaste? Ou Mestre, por que me abandonaste? Abba, a melhor tradução seria Pai. Mas vamos ver então uma série de questões, mas o Cristo nos convidando para essa confiança. E por que nós temos medo? Porque temos as nossas dificuldades, o desconhecido, as nossas limitações. Sugeriria aos pacientes de síndrome de pânico tratamento médico, psicoterapia e o tratamento espiritual, o atendimento espiritual, a desobsessão, e verificar se aquilo não é uma faculdade e utilizar aquilo para o bem. Às vezes nós somos convidados ao trabalho pela dor. Às vezes somos convidados pela dor. E na hora que começarmos, vamos, além de resolver aquele problema, ajudar muita gente. Então o que é um aparente mal se transforma num grande bem, uma oportunidade para se resolver. Nosso orientador espiritual brincou certa vez: Nazareno, vocês não vivem com medo da morte? A síndrome de pânico é boa, se você analisar por um lado.
Porque se você experimenta várias vezes a sensação da morte, já vai ficando no lugar comum. Quando a morte chegar mesmo, você já não vai ter mais medo, porque já passou tantas vezes e nunca sentiu nada, nunca morreu. É uma brincadeira que a gente faz, mas mostrando que, de qualquer maneira, estamos experimentando aquilo com algum propósito de instrução, de fortalecimento. Às vezes a gente precisa cair para reunir forças, para prosseguir adiante. Então, nessas provas, que são instrumentos para a nossa elevação, nós vamos ter essa oportunidade. Qual o remédio para a síndrome do pânico nazareno? A fé. Como é que a gente consegue a fé? Com o estudo. Com o estudo das obras de Allan Kardec, com a consciência de si mesmos, com o autoconhecimento, com o fortalecimento pela prática mediúnica, onde nós vamos ter a instrução dos bons espíritos, nós vamos ter o exemplo, nós vamos ter as informações do mundo espiritual. Nós vamos ter, portanto, motivos para fortalecer a fé, porque a fé vai ser a mãe das outras virtudes. Se a gente tem fé, a gente tem menos egoísmo, faz mais caridade. Se a gente tem fé, a gente enfrenta as provas com mais facilidade. A gente tem mais esperança, a gente tem mais conforto. A gente vive como espíritos e não como seres materiais. Enfim, teremos vários motivos para contornar a questão do medo. Poderia ser também, talvez, um dos tipos da síndrome da eclosão da mediunidade. Porque no afloramento da mediunidade, normalmente é um processo traumático para a pessoa. Porque ainda não está desenvolvido o aparelho, ainda não estamos com o pleno domínio daquela faculdade, estamos vivendo um momento ainda de reforma íntima, necessitando de vigiar melhor os pensamentos, e a mediunidade vai nos assustar pelo medo, pelo compromisso, pela responsabilidade. Às vezes a gente tem medo da responsabilidade, medo da prova. E o Espírito Samuel me diz, pela inspiração: Nazareno, prova é oportunidade. Há espíritos do lado de cá implorando uma oportunidade de serem provados, de serem aprovados no mundo de regeneração que se avizinha. Então vocês estão tendo uma oportunidade. E dizem alguns autores, nós não temos como comprovar, mas que o mundo de regeneração está bem próximo. O Espírito Emmanuel afirmou que por volta de 2057, 200 anos após a chegada do Espiritismo, nós temos o livre-arbítrio, poderíamos alterar essa data ou não, mas já estaríamos vivendo no mundo de regeneração. Faltam 50 anos. Vamos estar todos encarnados aqui. A expectativa de vida está aumentando. Então, vamos ver, talvez, 120 anos, quem sabe? E faltam só 50. Estaremos encarnados ou reencarnando. Será que essa não é a nossa última oportunidade aqui, nessa transição? Então, esta vida nos parece ser muito importante. Chico Xavier já afirmou que desde a Segunda Guerra Mundial já tem espíritos que estão sendo impedidos de reencarnar, já estão sendo separados e emigrarão para o mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes. É a visão do Apocalipse que nos dá a doutrina espírita. O mundo não vai acabar, mas os espíritos serão separados. Os cabritos passarão à esquerda e as ovelhas, benditas do meu Pai, à direita. Os mansos herdarão a terra e os maus irão para um mundo onde haverá choro e ranger de dentes. E por isso estamos tendo, talvez, muitos espíritos atrasados reencarnando, vendo tanto sofrimento na terra. Porque é necessário limpar os umbrais do planeta para que ele possa ser promovido. E vamos ver também reencarnando os espíritos melhores, a nova geração que nos fala Allan Kardec. Se já começou ou não, eu não sei, mas há quem afirme que já começou, crianças diferentes reencarnando, ainda necessitando ser submetidos ao controle da Universidade dos Espíritos. Vamos ver também a energia da mediunidade ligada à sexualidade.
Porque a glândula pineal é também responsável pela sexualidade. Não são só as gônadas, o ovário, os testículos que produzem os hormônios sexuais, mas eles são controlados pela pineal. Então, se a pineal é a glândula da mediunidade e da sexualidade, elas talvez tenham uma inter-relação muito próxima. E vamos ver grandes médiuns celibatários. Vamos ver o Cristo, Francisco de Assis, que dizem que foi o profeta Daniel do Antigo Testamento, que profetizava, adivinhava os sonhos. Vamos ver João, discípulo amado de Jesus, também escrevendo o Apocalipse na ilha de Patmos, profetizando. E Francisco de Assis adivinhando até o pensamento dos seus seguidores, orando por eles, porque já sabia o que eles iriam enfrentar. Uma mediunidade fantástica. Vamos ver Francisco Cândido Xavier. Todo amor, toda bondade, toda renúncia, exercitando a mediunidade com Jesus. Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Os orientais defendem que nós temos a Kundalini, que é essa energia que vem dos chakras básicos e vem subindo pela medula até o coronário, que podemos entrar em estados de êxtase, estados mediúnicos, se sublimarmos a energia sexual. Então há muito o que estudar sobre o assunto. O nosso tempo é curtinho, não dá para falarmos mais tanto. Mas há muito o que poderíamos falar. Gostaria apenas de recomendar aos amigos a questão da depressão. Lembrar só que às vezes a gente está deprimido porque teve uma fase de mania antes. Então não é depressão, é fadiga, é estafa. O corpo está estafado. Tivemos uma sobrecarga de energia, de trabalho. Estamos extenuados e não é propriamente uma depressão, mas uma queda de energia. Sugerir alguns tratamentos, não alternativos, mas complementares para a depressão. Porque alternativo significa um ou outro, mas não. O tratamento não substitui o tratamento médico. Mas verificar em práticas não espíritas algumas receitas, alguns tratamentos que podem atenuar os efeitos, como o yoga, já está demonstrado pela medicina, que tem bons resultados. A meditação. Defendem alguns também a homeopatia, atuando no perispírito. Alguns defendem os florais. Outras práticas, a massoterapia, que vai nos ajudar a harmonizar as energias do corpo, atividade física, alimentação, que não é só alimentação material. É importante a gente ir se alimentando com mais sabedoria, com mais harmonia, não comer apressado, fazer uma prece antes de se alimentar. A gente já vai ficar menos ansioso, vai comer menos. Virar assim, não vai precisar fazer tanto esforço para emagrecer. A prece vai ajudar. Uma alimentação mais saudável, diminuir o consumo de tantos produtos industrializados, de tantos junk food, comida rápida. Entre os orientais, os mestres mais antigos do Zen budismo, os mais sábios, é que preparam os alimentos. Equilibram o yin e o yang, o sódio e o potássio dos alimentos e as porções com muito carinho. Vamos ver que comer pouco à noite também vai ajudar o depressivo a acordar mais cedo, nem que seja com fome, mas vai ter mais disposição para acordar. Porque às vezes a gente vai dormir com o estômago muito cheio, acaba trabalhando durante a noite, não repousamos como deveríamos. Tomar um chá para aliviar a fome. A alimentação vegetariana talvez possa nos ajudar. Não precisa abolir completamente a carne, mas reduzir o seu consumo. Muitas pessoas se dão bem com ela. Apesar do livro dos Espíritos, a gente vê que ainda muitos de nós precisamos da carne, porque a carne sustenta a carne. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, e se nós estudarmos o livro Nosso Lar, vamos vendo que os espíritos elevados cada vez vão prescindindo daquela alimentação mais grosseira, mais pesada. E várias outras obras também, nós vamos ter essa informação. Dizer, portanto, que há muitas outras práticas que podem nos ajudar na questão da depressão. Atividade física, outras, o esporte, os hobbies, ocupação interessante, boas leituras, bons programas de TV, filmes, coisas divertidas para assistirmos, para levarmos o nosso astral.
Enfim, temos muitos recursos para nos ajudar no problema da depressão. E gostaríamos, para nós encerrarmos, de deixar uma pequena poesia de encerramento. Poesia Pai Nosso, do Espírito José Silvério Horta, trazida pela psicografia abençoada do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Pode ser a nossa prece de encerramento? Então vamos fazer a nossa prece com essa poesia que nos é trazida com tanto carinho do mundo espiritual. Vamos ficar bem à vontade, bem confortáveis em nossas cadeiras, respirar fundo. Lembrar que a alimentação não é somente o alimento material, mas a respiração, o prana, dizem os orientais, a alimentação dos pensamentos, das boas inspirações, da vigilância dos pensamentos. E vamos nos lembrar de Chico, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de tanta iniquidade e de tanta dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, ainda distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar na noite escura da depressão, nos apontando a luz do amor, da esperança e da paz. Que Ele envolva essa casa de oração, os seus trabalhadores, o movimento espírita em toda a Flórida, em toda a América, em todo o planeta, e que nos ilumine hoje e para todo sempre. Que assim seja.